Também acho que a gente poderia aqui começar falando do tópico que a gente sempre começa falando com quem vem aqui falar de política, né? 2026, né? Eu acho que não tem como a gente começar a falar depois a gente faz aquela volta e começa a falar sobre os rumos do país e coisas um pouco mais estruturais, mas como é que tá o clima em Brasília para 2026? Aí a gente tem escutado bastante coisa, Lula não vai ser candidato, Tarcísio no meio dessa história. E o que Renan, você tá achando do ponto de vista estrutural, do que tá acontecendo com o Brasil nessa próxima eleição de 2026? É um ponto de virada mesmo do país ou não? A gente tá vendo mais do mesmo? Acho que a gente poderia começar assim. Acho que começando com Brasília, né? Eu tenho uma posição. Aliás, eu não me lembro a posição do Renan sobre isso, mas eu tenho uma posição minoritária dentro do MBL de ser um dos que dizem. Ser um dos que não. O primeiro a dizer e o mais ferrenho defensor da tese de que Lula não é candidato. Verdade. De que Lula tem duas questões aí centrais para ele não ser candidato. Primeiro, a mesma questão de saúde. Primeira questão mesmo de estar velho e não aguentar mais uma campanha presidencial. Eu escutei de um petista de alta plumagem, por assim dizer, que quando você tá num banquinho no banheiro cortando a sua unha e corre risco de vida, é arriscado você disputar uma campanha presidencial, né? Falando sobre o Lula. E o outro aspecto é dele não arriscar de agora. Ele tá mais preocupado com a biografia, de como ele vai fechar a história dele, do que com o poder, né? Ele tá mais preocupado em não terminar a vida dele com uma derrota. E aí vários veículos de imprensa perguntam, mas como o Lula vai fechar com uma derrota, pode estar preocupado com isso se ele está em primeiro agora? Nunca um presidente da República com esse nível de antecipação da eleição teve tão mal na pesquisa eleitoral. Todo presidente que vai disputar a eleição está numa distância muito grande do segundo lugar com esse nível de antecedência das eleições. Porque pesquisa eleitoral com esse tempo todo antes da eleição é basicamente recall. É basicamente saber recall e saber rejeição, né? E se as pessoas, com o presidente da República no cargo, ainda ele fica empatado tecnicamente com seus concorrentes com esse tempo todo antes da eleição, significa que ele tá mal. Outros presidentes estavam muito melhor antes desse período. Mesmo o Bolsonaro, que perdeu as eleições, nesse período estava melhor do que o Lula. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é a grande esperança do Centrão de que o Tarcísio seja candidato. Mas o Tarcísio, ele deixa muito claro que só é candidato se tiver 100% do apoio do Bolsonaro. Nas últimas semanas ele tem se dedicado a fazer o beijamão para ter o apoio do Bolsonaro, sentiu a porrada do Eduardo, sentiu a porrada do Carlos. O Eduardo ainda tá no delírio de que ele pode ser candidato, de que as sanções que o Trump vai impor vão ser tão grandes que vai reverter a prisão do Bolsonaro, a sua ineligibilidade. Quer dizer, a ineligibilidade, eu não sei se o próprio Eduardo tá tão interessado em derrubar a ineligibilidade do próprio pai porque ele quer ser o candidato. Mas de reverter o cenário a ponto dele poder voltar pro Brasil, disputar a eleição e ser o candidato à presidência da República, ele tá nesse delírio e o Centrão na esperança de que o Tarcísio seja candidato, porque ele seria o sujeito que teria a maior concordância em fazer a acomodação de cargos e de emendas que o Centrão quer. Que até que eu costumo dizer que o maior prejuízo político para o país numa candidatura do Tarcísio ele já sai nas eleições com a coligação com o PP, com a União, com republicanos, com o PL, enfim, com partidos de presidência do Centrão, e se vence a presidência da República, ele já entra com um boleto gigantesco antes de mandar o primeiro projeto. Né? No primeiro ano de mandato, os presidentes da República costumam ser muito poderosos, porque acabaram de sair populares das urnas e porque o Congresso está desorganizado. Mas, no caso do Tarcísio, ele já vai entrar devendo um boleto gigantesco por causa do próprio tamanho da sua coligação, antes sequer de mandar um projeto, sabendo que o primeiro projeto vai ser extremamente impopular e extremamente desgastante, que vai ser desvincular o orçamento e cortar a despesa pública, inclusive de área social, antes dele assumir o mandato. Ele vai ter que fazer uma PEC da transição às avessas. Antes dele assumir, ainda nessa legislatura, o próximo presidente da República vai ter que aprovar uma PEC de transição que, em vez de afrouxar os gastos, como fez o do Lula, e abrir espaço para gasto, vai ter que contrair espaço para gasto. E contrair, inclusive, na área social, coisa que é muito impopular dentro do Centrão e que vai fazer com que o presidente apanhe muito das esquerdas.